Oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa é a aula de religião número 3. Mas antes de começar essa aula, gostaria de dar alguns recados especiais para vocês. Todos os textos que aparecem nos slides não precisam ser copiados. Eu só quero que vocês prestem atenção na explicação e dessa explicação, ao final dessa aula, vocês respondam as questões propostas. Entenderam? Nada de copiar texto. Só prestem atenção na explicação e respondam as questões ao final. Vamos lá. A gente está vendo a unidade temática de crenças religiosas e filosofia de vida, não é? Pois é, vamos dar continuidade. Nosso objeto do conhecimento é a tradição escrita, registros de ensinamentos sagrados. Nessa aula, nós vamos ver outro ensinamento sagrado. Começamos com o Alcorão, depois vimos sobre a Bíblia e hoje a gente vai ver um novo ensinamento sagrado. O ensinamento sagrado que nós vamos ver hoje são os Vedas. Mas você sabe o que são os Vedas? Você já ouviu falar algo sobre eles? Sabe quem os criou? Quais são as religiões que acreditam nas suas escrituras? Quantos livros ele possui? Para começar a falar sobre os Vedas, nada melhor do que falar sobre o significado da palavra. O termo Veda advém da raiz sânscrita Vidi, que significa conhecer. A palavra Veda significa conhecimento e quando ela se aplica às escrituras, a livros, ela significa livro de conhecimento. Bom, mas o que são os Vedas? Os Vedas são as escrituras sagradas mais antigas da história. São conjuntos de hinos e preces que são consideradas o primeiro livro sagrado da história. Antes deles, não existiam outros livros. Para falar mais especificamente, são 4 escrituras de textos em versos que descrevem os elaborados rituais e mantras que eram utilizados nas religiões do povo nos tempos védicos. Este povo se concentrava na adoração dos semideuses, que eram os deuses da natureza. Mas quais eram os deuses que eram adorados nessa época? Era o deus do sol, o deus dos ventos, do mar e etc. Bom, qual a origem dos Vedas? Os historiadores acreditam que a primeira versão em papel dos Vedas seja do século II a.C. Isso aconteceu quando o povo hindu desenvolveu um sistema de escrita. Segundo a lenda, eles teriam sido organizados, agrupados por Vyasa, um sábio que seria a encarnação de Vishnu, Deus que em todos os ciclos da criação e também da destruição do universo elabora as escrituras em 4 livros para garantir que os cânticos se propaguem e se eternizem, para garantir que esses cânticos não sejam destruídos. O mesmo Vyasa seria responsável por outros textos sagrados do hinduísmo, como o Mahabharata, ditado por Ganesha, o deus de cabeça de elefante, que teria passado as palavras para o papel. Lendas à parte, os historiadores estimam que os 4 Vedas teriam sido agrupados entre 1500 e 900 anos antes de Cristo. Quem escreveu os Vedas? A tradição hindu considera os Vedas incriados, aquilo que existe, mas que não foi criado. São considerados eternos e revelados aos sábios, os rishis. Harish Krishna Dwaipayana, melhor conhecido como Veda Vyasa. Vyasa significa editor ou compilador. Foi supostamente quem distribuiu essa massa de hinos nos 4 livros dos Vedas, sendo cada livro supervisionado
por um de seus discípulos. Como é dividido o livro dos Vedas? Bom, o livro dos Vedas é dividido em 4 escrituras: o Rig Veda, Veda dos hinos, o Yajur Veda, Veda dos sacrifícios, o Sama Veda, Veda dos cantos rituais, e o Atharva Veda, adoração a diferentes entidades, deuses, Shiva, Vishnu, os quais haviam reencarnado como Rama e Krishna. Quais os conteúdos dos Vedas? Os Vedas consistem de vários tipos de textos, todos datados aos tempos antigos. O núcleo é formado pelos mantras, que representam hinos, orações, encantações, mágicas, fórmulas, rituais, encantos e etc. Os hinos e orações são endereçados a uma grande quantidade de deuses e algumas deusas, dos quais importantes membros são Rudra, Varuna, Indra, Agni e etc. Os mantras são suplementados por textos relativos aos rituais sacrificiais, nos quais esses mantras são utilizados e também textos explorados os aspectos filosóficos da tradição ritual, narrativas e muito mais além de ser importantes. Meninos, estamos chegando ao fim da nossa aula, infelizmente. Vamos à atividade? Mas antes de começarmos a fazer a atividade, gostaria de frisar que não precisa copiar o texto que contém no vídeo. É só preciso que vocês entendam. Caso tenha ficado alguma dúvida, volte o vídeo para o início e assista novamente para que possa responder as questões corretamente. Isso mesmo, preciso das respostas corretas. Se vocês prestarem atenção aos títulos dos slides, fica mais fácil de responder e encontrar todas as respostas das questões, ok? Preciso que copiem, respondam no caderno e depois enviem a foto. Lembrando, as atividades contam como nota e também como frequência. Por hoje é só, meninos. Se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos com água e sabão, usem máscara se for preciso saírem na rua e um beijo grande da tia Ianca.